o Vicente, ele está perguntando sobre a questão de dinheiro, de oferta, né? E aí até ele coloca, né, de alguns ministros que usurpam o dinheiro da igreja e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, né, do ministro que depende daquilo, que ele se dedicou àquilo. Como que é um lugar Só saudável? perguntas Só assim, pergunta complexas. top. É que Mas o é Vicente bom. mandou 10 vezes, aí eu falei, Vicente, eu vou fazer a sua pergunta. Vamos honrar a persistência, a viúva persistente, que Do Vicente. só para se livrar dela, o juiz julgou a causa dela. É muito interessante, é muito engraçado. A gente não pode ser categórico com nada. A gente precisa... Não ser generalista, né? A gente precisa entrar na tensão das coisas, porque existe uma tensão. Quando você está ali dispondo de uma estrutura, indo com pessoas, meus músicos são todos pais de família. Então, tudo isso envolve recursos de alguma forma. Eu acho que o problema é a rigidez. O problema é quando a gente torna uma norma e a gente estabelece certas métricas que, se você não alcança, você não vai dispor do seu serviço. É um pouco até, hoje em dia, falar disso, para mim, é muito... eu já não estou nesse circuito, eu estou fora há 7 anos, eu venho poucas vezes ao Brasil. Infelizmente, eu não consigo atender nem assim... nem 50%, 60% dos convites que chegam. Hoje em dia, eu tô ali, eu tenho o meu emprego na igreja nos Estados Unidos, e eu concilio ali as minhas folgas para vir para cá, então eu tenho o meu próprio emprego lá. E quando eu venho por convicção. Nós sempre olhamos os convites e tal. Eu sempre passo um crivo em oração e sensibilidade. Legal. E quando eu me sinto incumbida para fazer algo, o financeiro não vai ser o que vai me impedir de fazer. Eu acho desafiador, talvez, para quem está no Brasil e vive do ministério itinerante. Sim. Quando nós estávamos quando eu estava nessa época, morando no Brasil e vivendo mais disso, era sempre relacional. Sim. Quem é essa igreja? Qual que é as possibilidades dela? Muitas vezes eu sentia assim, olha, não vamos nem conversar sobre financeiro. Sim. Tipo assim, a minha ida para cá, a gente nem conversou de financeiro. Nenhuma vez. Então, assim, vai do entendimento, da disposição das duas partes. Se entrar, lógico, fatores de estrutura maiores, como a própria banda, deslocamento e tudo mais, porque... Lógico. Todas essas coisas, a gente vai conversar sobre coisas que vão cobrir as necessidades e também honrar o deslocamento de pais de famílias, de pessoas. Então, não tem como você falar, essa é a regra. Entendi. A gente sempre foi muito relacional. As Essa pessoas é a que me forma. Representaram, sempre a gente teve diálogos, ser relacional. E se as pessoas falaram assim, não tem como, e eu sinto uma incumbência, eu mesmo, muitas vezes... a gente mesmo se desprendeu dos nossos recursos para poder estar lá. Então, eu acho que é importante não ter uma regra. A gente precisa ser guiado pelo Espírito. Sim. A gente tem que ser sensato. A gente tem que jogar limpo, sabe? Ser relacional, perguntar a realidade dos irmãos e não sermos guiados pelo dinheiro. Sim. Tanto para vir quanto para não vir, sabe? Eu acredito que esse lugar é muito saudável, assim, daquele termo de Paulo, né? Do ministro fazer tendas, né? Então, como você falou, eu tenho um trabalho lá, eu sou remunerado, tenho um salário, me sustenta. Então, assim, queira ou não queira, te dá uma liberdade muito maior. Eu sei que nem todos podem isso, mas eu acho que todos deveriam buscar isso. Você ter ali um lugar de sustento da sua família, você ter essa liberdade de falar, Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? E aqui é doação, ali talvez os irmãos vão ofertar, ali a gente empata e tal, mas você ter essa liberdade é muito saudável. Então, você que puder... Coloca isso como uma prioridade de buscar esse lugar realmente no Senhor, que vai te dar assim, leveza em poder fazer com o coração muito livre, né? Olha, uma pergunta aqui da Karina. Karina, perguntou assim, como saber que Deus recebeu a adoração, sendo que não houve manifestação? Entra um pouquinho do que a gente estava até falando ontem a gente fica esperando que, teve muito barulho, aí né, foi bom, o pessoal ficou mais quietinho, não foi bom, né? Mas que Deus recebeu? Ousada essa pergunta, porque não cabe a nós, na verdade. Mas eu entendo, o intuito a gente quer...
Olha, na verdade, eu acho que se trata muito mais, como eu falei, sobre ser estudante de Deus e você vai aprender o que Deus ama. Ele ama a fé, ele ama a pureza, ele ama a inteireza, ele ama a verdade. Então, a gente trabalha muito mais com se exercitar e cultivar essas virtudes do que ficar assim, será que Deus recebeu ou não recebeu? É assim, na verdade, assim como uma relação normal, natural. Talvez você possa dar um presente para Val e é muito mais válido você conhecê-la e dar um presente de acordo Sim. do que você dar qualquer coisa e ficar assim, será que a Val gostou? Será que a Val não gostou? Exato. É relacional. E você sabe que uma vez eu vi um pastor ministrando sobre Levíticos e ele dizendo: esse livro foi uma revolução para o mundo espiritual. Por quê? Porque os povos viviam com isso. E aí eles pensavam assim: é Deus da chuva. Aí fizemos um sacrifício. Não choveu. Ai, não gostou. E tal. E aí então, nós vamos fazer mais. Aí daqui a pouco os caras estavam queimando filho na fogueira. Meu Deus. Entendeu? Porque eles não sabiam. O que Deus Deus recebeu. gostava. De repente alguém escreve o livro dizendo: é isso que ele quer. Muito bom. Acabou. Então você volta para casa, você levou o melhor cordeiro? Volta para casa, ele está contente. E aí é conhecê-lo. E outro termo que a Bíblia usa muito, né, é hospitaleiro, né? É uma coisa às vezes que a gente ignora, né? Mas essa questão do hospitaleiro o bom hospitaleiro é aquele que sabe quem tá vindo na minha casa, o que ele gosta. Vou deixar em cima da cama dele um presente. Ele gosta de café, vou deixar lá um café para ele em cima. E esse é o bom alguém hospitaleiro, né? Sim. E é isso, né? Hospedar a presença, né? É você começar a descobrir o que Deus gosta. Isso. E dar para ele o que ele gosta, né? Laura, Vicente perguntou assim, ó: você sente que Deus ainda vai te levar para alguma outra geografia além dos Estados Unidos? Sinto. Você sente? Sinto. Você não precisa falar qual é, mas se você quiser falar. Eu sinto sim. Assim, eu não tenho certeza de como, quando e como o senhor vai desenrolar. Aham. Mas eu tenho... Bom, eu amo estar em muitos lugares no mundo. Agora, em termos de morar, eu tenho um sentimento de muito amor pela Europa. Ah, Muito é? amor. A minha família, o sou Gueles, né, italiano. Então, eu tenho estudado italiano aí um tempo. Tenho estado com a igreja italiana nos últimos anos. Então, vamos ver o que o senhor vai fazer. Muito bom, muito bom. Ô, Laura, como ir na contramão do entretenimento? É um pouquinho até do que você estava falando, né? Essa cultura de entretenimento que às vezes todos ainda não perceberam, sem parecer um rebelde. Então, Muito boa a pergunta. é legal. Como é que anda na contramão, né? Sem parecer um rebelde? Porque senão a gente vira aquele chato dentro da igreja. Tudo bem parecer um rebelde, contanto que você não seja um. Talvez as pessoas julguem de Interessante. rebelde, mas Exato. mais importante não ser um. Existe, na verdade, virtude em desafiar tradições. Assim, é bíblico. Mas é claro que a gente precisa entender o nível de autoridade que a gente está, porque se a gente realmente não está num lugar de poder fazer mudanças, é muito importante manter a pureza e o amor acima desse sentimento de revolução, porque muitas vezes pode se tornar arrogante. Nós nos tornamos Legal. arrogantes na nossa forma de querer revolucionar. Estamos dizendo que nós sabemos e eles não sabem. E talvez existam coisas realmente que estamos vendo e que outros não estão. Realmente existe aí muito forte cultura de entretenimento. Mas é o que eu comecei falando quando eu disse sobre o zelo pela presença. Esse meu projeto é nessa frente de ensino. Então, é muito importante a gente se instruir. Se instrua, porque a gente consegue transformar através da instrução. Muitas vezes as pessoas fazem porque é o que elas conhecem, são as formas que elas conhecem. Então, quando provamos de algo superior ao Senhor, então, ele é atraente o bastante para realmente nós mudarmos completamente nossa forma de ver e pensar. E vai exigir paciência de nós. Todas as vezes que eu fui colocada num lugar em que existia uma cultura ali que precisava ser
transformada e me sentia chamada a pioneirar uma nova cultura, eu tive que me submeter muito, honrar muito, agir apenas dentro da minha jurisdição ali, do meu alcance de autoridade. E no tempo certo, da forma certa, o Senhor aumentava a minha responsabilidade, porque eu nunca fazia de forma em rebeldia. Era sempre dentro do alcance do que estava sendo dado para mim, com muita graça e sabedoria, até porque quando você se humilha e você espera no Senhor, chega um momento certo ali que o Senhor fala, vai. E aí ele derruba, inclusive no mundo do Espírito, muitas coisas que estão ali instauradas, Muito que a bom. gente não está vendo. Então, submissão, paciência. Tem um livro do Michael Horton, que é o Simplesmente Crente. Ele fala um negócio legal assim, ele falou, a gente não pode ter um espírito revolucionário. O que a Bíblia nos indica, e a história da igreja é reformador. E é diferente, né? Porque revolucionar é tipo assim, que casa horrível, vamos quebrar ela inteira e construir de novo. E aí, cada geração, se for construir de novo, algo que há 2000 anos, por exemplo, a partir dos evangelhos está sendo construído, então ele fala de reforma. Então você chega para os pais, né? Fala, cara, que incrível que vocês construíram. A gente está vendo, Deus nos deu para ver, vamos pegar esse cantinho e fazer mais um pouco assim, vamos trocar isso aqui e tal, mas você tem que aproveitar tudo que já foi feito, cara. Não faz sentido a gente querer revolucionar, né? Sim. Reformar, né? Honrando o que já foi feito. Uma pergunta que fizeram aqui, e eu acho que é uma pergunta que aparece bastante, mas pode responder rapidamente, sim. Como é que é o seu processo de compor, né? Você é aquela que você senta e começa a estudar e compor, ou geralmente é um download? Muitas canções, não muitas, algumas canções nascem de espontâneos da própria ministração. Verdade. Tem uma canção, Nada que o Teu Amor Não Possa. Você pega algo feio e transforma em algo lindo. Foi uma ministração espontânea de um carnaval, ministrando em Campinas, tipo assim, há muitos anos atrás. Olha só. Então, tem canções que nascem assim, ou às vezes é um trechinho, e aí eu termino ela, eu sento, eu canto ela. A maneira que eu amo compor é adorando, de fato. Não é um trabalho mental, cerebral apenas. Claro que sua mente participa, mas eu gosto de fazer com o coração. Então, eu já tô ali com a linguagem, a poesia dentro de mim e a palavra, isso não é a palavra, mas a palavra de Deus dentro de mim. E aí, quando sai, como eu estava falando, o depósito que já está aqui, quando eu estou na presença, meu coração vai usar das palavras, das coisas que já estão dentro de mim. Muitas vezes a gente quer compor algo que, na verdade, nem está dentro de nós. A gente quer pegar uma ideia que não, é de dentro para fora. Então, se for no contexto privado ali, né, eu tô no meu teclado e eu canto de coração. Eu acho que eu nunca sentei e falei, quero escrever sobre tal tema. Eu não sou contra. Sim, sim. Aliás, eu acho que as vezes que eu fiz isso foram em co-writing. Quando a gente faz em grupos, eu tive uma composição coletiva com a F-Hop, que a gente tinha um intuito de escrever sobre tal coisa, mas também era um assunto que eu já tinha cantado muitos turnos naquilo, estava no meu coração, então porque a gente é em comum. E no CFNI também, quando a gente escreveu algumas canções, a gente tinha alguns pré-temas assim, mas eu sempre vou buscar aquilo que é pessoal para mim e cantar desse lugar.